Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora sim, voltamos e estamos recebendo aqui nos estúdios do Primeiro Jornal aqui da Prever FM, Tenente Aires, comandante do Corpo de Bombeiros de Botucatu. Seja muito bem-vindo, Tenente. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, batendo esse bate-papo logo pela manhã. A gente vinha falando dessa situação de queimadas no Brasil, né? Temporada de seca, que o Brasil está coberto por fumaça. Mas e aqui na região de Botucatu, como está a situação das queimadas? Aqui em Botucatu segue basicamente o padrão que está no Brasil inteiro, no estado inteiro, né? O tempo muito seco e as nossas guarnições elas praticamente não param no quartel. É uma junção de fatores que está muito favorável para todo lugar. E Botucatu, como é uma área que tem muito verde, não foge à regra. Tempo muito seco, vento e aí tem a ação do homem, né? A queimada proposital, às vezes para limpar um terreno ou criminal, o que seja. E isso é uma série de fatores que contribui para que a gente esteja todo dia com as viaturas na rua apagando, seja focos de grande proporção até pequenos. Então, o trabalho do Corpo de Bombeiros tem sido mais intenso nesses últimos tempos. Com certeza. E, inclusive, é uma medida do comando do Corpo de Bombeiros que até o nosso efetivo administrativo ele está apoiando na guarnição operacional. Então, até os nossos bombeiros que ficam na parte de RH, posso assim chamar, toda a parte administrativa, eles estão destinando um tempo do dia para ficar auxiliando nas queimadas. E essas queimadas de origem criminosa que vocês observam, proposital, elas acontecem geralmente como? Então, elas acontecem... Deixa eu explicar primeiro, né? Qualquer tipo de queimada, ela é proposital. Ela é criminal, desculpa. Desde a pessoa que coloca o fogo ali para limpar o seu próprio terreno, até a pessoa que vai no lote do outro ou na fazenda do outro e coloca fogo justamente para prejudicar a plantação, enfim. Então, qualquer tipo de queimada, ela é proposital. A nossa grande dificuldade é identificar quem coloca o fogo de maneira criminosa. Então, o que a gente pede para a população? Que se identifique, que faça uma denúncia via 193. Assim, quando a pessoa consegue ligar no 93, ela recebe toda a orientação para fazer a denúncia, ou na própria delegacia de polícia civil, ou através do número 181, que é a parte de denúncia anônima. Então, se alguém conseguir identificar, que faça a denúncia, né, para que a gente consiga combater. Porque senão a pessoa coloca o fogo ali, a gente vai, apaga e não acontece nada com ela, e é mais um fogo na vegetação. Então, geralmente durante o ano tem essas queimadas criminosas que a pessoa coloca o fogo, mas nessa temporada de estiagem a situação se agrava, é isso? Isso, porque eles aproveitam da época de seca mesmo, né? Porque em outras épocas, por exemplo, no verão, onde chove muito, a pessoa até pode tentar colocar, mas a queimada não vai ter tanta força, às vezes ela nem se origina, nem se começa. Então, as pessoas que já têm esse intuito criminoso, eles aproveitam dessa época de tempo seco, de falta de chuva, né, de ventos fortes, para justamente colocar o fogo na vegetação, porque assim ele se alastra e o estrago é bem maior. E a população, então, quando observa ali um foco de incêndio, pode imediatamente ligar para o Corpo de Bombeiros, falar que tem ali um foco de incêndio naquela região e dar as informações. Sim. Quanto mais informações, melhor para a gente. E aquilo que a gente orienta, né? Principalmente incêndio de vegetação próximo de casa. Viu que o incêndio está começando a aumentar, que está chegando muito próximo da sua residência, liga para o Corpo de Bombeiros de imediato e a gente orienta que saia da casa. Porque muitas vezes começa um fogo ali, ele tá devagar, mas o vento começa a aumentar e aí o vento começa a jogar as fagulhas, né, para cima da residência e isso pode virar um incêndio de residência. Então, se a pessoa às vezes fica muito ali apegada aos seus bens materiais e quer pegar tudo para depois sair, às vezes pode ser tarde. Graças a Deus não vi isso acontecer aqui em Botucatu, mas é sempre um alerta. Então, que a pessoa que ela vê o foco de incêndio, ela ligue para o Corpo de Bombeiros de imediato para que a gente consiga combater logo no início. Eu tenho uma dúvida, Tenente. A gente soube recentemente de uma notícia de uma família que acabou pulando, né, da janela do apartamento que estava sendo incendiado, né? Aconteceu ali um acidente e o apartamento inteiro pegou fogo, né? Eu gostaria de saber, principalmente a opinião como bombeiro, se é recomendável que as casas, as residências também tenham extintor de incêndio. E mais do que isso, que as pessoas procurem saber manusear, procurem aprender a manusear o extintor, que não é fácil, né? Não é fácil.
Às vezes, para nós, né, que somos da área, a gente acha que é uma coisa simples, mas realmente não é. Tem vários tipos de extintores, cada um para sua situação. Então, às vezes, para você ter na sua residência, você tem que ter o tipo certo também. Tem extintores à base de água, que você pode jogar na vegetação. Tem extintores para cozinha, que são de classe K, que são justamente para incêndios em cozinha. Então, tem uma série de fatores que, se a pessoa não sabe, às vezes até fala assim, procure orientação antes de comprar, para não gastar dinheiro à toa. Mas se tiver, melhor. Mas nesse caso de incêndio em residência, né, que passou para residência, a família acabou se jogando do patamar. Sim. O que a gente recomenda? Viu que não vai ter outra saída, não vai ter jeito? Cubra o rosto, coloque uma toalha molhada em cima de você, dos seus filhos, fique abaixado, porque as partículas quentes, a fumaça, ela fica em cima. Sim. Então, quanto mais próximo do chão, é mais fácil de você respirar e tem uma chance maior de sobreviver. Então, se cubra com panos molhados, com toalhas molhadas, cubra o rosto e tente sair dali. Dependendo do andar que a pessoa tá, se ela consegue discernir na hora, ela sabe que se ela pular, ela vai morrer. Então, sim. A gente orienta, né? Coloque uma toalha molhada para se proteger da caloria, abaixe e tente sair dali o mais rápido possível. Muitas vezes o desespero, né, acaba guiando a decisão da pessoa. Sim, com certeza. A gente vê que o desespero faz coisas terríveis, né? A gente que recebe um treinamento justamente para suportar essas pressões, né, esse desespero, já é difícil. Imagina alguém que não está acostumado com isso, no momento que ela está vendo tudo, o seu patrimônio sendo queimado, sua vida correndo risco. Então é complicado. É uma situação que, se a gente não pensa antes, na hora a gente não consegue tomar a decisão correta. E o que vocês recomendam para os motoristas que estão na estrada e observam sinais de incêndio? Só complementando, a gente já teve umas 2, 3 semanas atrás, nós tivemos um incêndio grande ali na rodovia Castelo Branco, que ocasionou uma série de acidentes por conta da fumaça. A fumaça pegou fogo numa usina, a fumaça foi para a rodovia e a baixa visibilidade ocasionou um engavetamento. Foram 4, 5 ou 6 veículos envolvidos no acidente. O que a gente recomenda? Viu que a fumaça está indo para a rodovia, está ficando muito difícil de enxergar, diminua a velocidade, mas tente seguir. A rodovia é extremamente perigoso você parar de uma vez no meio da rodovia, ou acostamento que seja. Então ligue para o corpo de bombeiros, passe a situação e tente caminhar devagar, mas vá caminhando, não pare de imediato. Porque a gente sabe que atrás às vezes vem uma carreta carregada, um caminhão carregado em alta velocidade, ele não vai conseguir frear. Então viu que a visibilidade está ruim, vá devagar, mas vá. E esses incêndios têm atrapalhado bastante, né, o fluxo nessas rodovias ultimamente? Com certeza, a gente vê, na nossa região, principalmente em Rondon, Castelo Branco, que a fumaça ela causa um engavetamento gigante e fica ali por horas, porque a partir do momento que para tudo, a gente só libera a rodovia, eu digo Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária, a própria concessionária só vai liberar assim que tiver condições boas de visibilidade. Então, a partir do momento que trava-se tudo, aí vai ficar até ter uma condição segura para liberar. E tudo isso a gente sabe que é, como eu já havia comentado, às vezes incêndio criminoso, ou o próprio motorista que tem o hábito de jogar uma bituca de cigarro no acostamento. E com o mato seco, uma bituquinha de cigarro pode gerar um incêndio grande. Eu ia perguntar isso, né, do cuidado com as pessoas que fumam, né? De forma nenhuma pode descartar a bituca de cigarro. Às vezes até o lixo, né? Uma garrafinha que seja, às vezes com um pouquinho de água, ela é suficiente para começar um incêndio também, né? Sim, assim, tá muito quente, né? E seco. Então, e aqui infelizmente é cultural do brasileiro, né? Ainda hoje a gente vê, o cara tá na rua, tá fumando e joga a bituca no chão. E se o cara faz isso, às vezes ele nem percebe, ele tá no carro. Mas na beira da estrada, principalmente. Tem grama ali. O cara, não vou deixar no carro, ele é automático, ele pega e joga. Então, como você falou, lixo também, né? E tem pessoas que colocam fogo no lixo na beira da estrada, joga o lixo e bota o foguinho ali. Então, é algo que a gente para pensar e você fica indignado, né? Essa é a palavra. Em relação ao Dia do Fogo que nós tivemos pela segunda vez, né? Nós tivemos em 2019, né? Que foi histórico. E agora em agosto desse ano, de certa forma, nós tivemos novamente. Ali dia 25, 26 de agosto. Como é que foi principalmente aqui para a guarnição aqui de Botucatu, porque teve na região aqui também, né? Como é que se deu esse dia? Que você comentou até que até o administrativo do Corpo de Bombeiros está auxiliando. Como é que foi esse dia? Esse dia, particularmente, ele foi repleto de ligações. Naturalmente,
Corpo de Bombeiros já recebe muito chamado, mas nesse dia estava global. As nossas ligações aqui, elas são centralizadas em Campinas, então todas as ligações vão para Campinas e depois eles devolvem para nós. Sim. E não estava dando conta de atender. Muito chamado. E no próprio, olhando assim para fora, né, a gente via o tempo totalmente fechado de fumaça. Então foi um dia muito atípico, eu posso falar desesperador também. E aí montou-se um gabinete de crise, mas geral. E a gente tentou administrar da melhor maneira possível, atendendo primeiro os focos de grande proporção. E aí contamos com o apoio do administrativo e da Defesa Civil, concessionária. Foi o apoio de todo mundo para tentar superar esse dia, que realmente foi desesperador e o cenário que estava aqui estava em todo lugar. Infelizmente. Realmente foi em âmbito nacional, né? Mas aqui na região também teve bastante nesse dia específico. E eles continuam a focos de incêndio na região aqui próxima no momento? Focos ativos, hoje já não. Né? A gente vai ter aí no decorrer do dia, mas igual naquele dia do fogo, onde os focos perduraram por às vezes 2, 3 dias. Sim. Hoje já não mais, graças a Deus. Temos os focos aí pequenos que começam durante o dia e acabam justamente nesse mesmo dia. Mais ativos por vários dias, graças a Deus, hoje não. E o período que tem mais focos é durante o dia? É durante o dia. Na verdade, assim, é durante o dia, mas ele pode ocorrer à noite também. Porque às vezes a pessoa coloca, aí o fogo ali, ele parece que apaga, aí a pessoa vai dormir, não liga pro corpo de bombeiros, nem nada, aí à noite começa a aumentar o vento e ainda tá seco. Aí esse foco que a pessoa achou que tinha apagado, tem uma brasinha ali e começa a voltar de novo. Mas sim, a maior parte dos incêndios se concentra durante o dia. E vocês têm resgatado vítimas do fogo que tiveram acidentes, se machucaram? Não, graças a Deus aqui em Botucatu a gente não teve nenhuma vítima assim grave que faleceu durante o incêndio em vegetação. E eu atribuo isso justamente ao que nós vimos fazendo aqui em Botucatu. A gente tem orientado muito as brigadas de incêndio, tanto de bairros como de empresa. Então essa parte que eu acho de orientação, porque antigamente você realmente tinha muitas vítimas, por quê? Às vezes o cara da fazenda, ele entrava no meio da plantação para tentar apagar o fogo virava, pegava as costas dele e ele falecia ali no meio, e às vezes a gente só ia descobrir depois de dias, quando já estava tudo queimado, e achava a vítima. Hoje, como tem essa centralização no Corpo de Bombeiros e essa parte educativa, eu acho que contribui muito para a parte de não ter vítima. Porque a pessoa, principalmente quem já tem uma fazenda, quem já trabalha numa brigada, ela tem essa consciência de ligar para o Corpo de Bombeiros e atuar com segurança. Sim. Bom, nós temos, agora são 7h39, nós temos mais um rápido intervalo aqui, Tenente, e na volta nós continuamos esse nosso bate-papo. Tudo bem. Entrevista. Nós estamos de volta, agora são 7h42 aqui no Primeiro Jornal, estamos recebendo hoje o Tenente Aires, comandante do Corpo de Bombeiros de Botucatu. Nós estamos conversando aqui, falando sobre as últimas queimadas que estamos tendo, não só em Botucatu e região, mas em âmbito nacional, né, Tenente? E o Márcio não está conosco aqui com a gente, hoje não está aqui hoje com a gente, mas mandou a sua pergunta também. Então vamos ouvir aqui. Tenente, nesse momento que nós estamos vivendo, qual é a média de chamadas que o Corpo de Bombeiros de Botucatu tem recebido por dia? Bom dia, Márcio. Obrigado pela pergunta. Então, eu vou dar um panorama do ano passado e agora para esse. O ano passado, se a gente pegar de janeiro a julho, nós tivemos mais ou menos 300 ocorrências somente de incêndio em vegetação. Para esse mesmo período desse ano, já foram mais de 600. Uau! Isso que nem havia começado ainda o período de estiagem de fato, no primeiro semestre do ano. Hoje, com essa característica de estiagem, tempo seco, ventos fortes, né, sem chuva, a média fica entre 10 a 15 ocorrências, que o caminhão sai somente para incêndio em vegetação. Lembrando que nós temos as outras ocorrências que nós ainda atendemos, né, acidente de trânsito, as unidades de resgate trabalhando, enfim, todos os outros problemas que não deixam de acontecer só porque está ocorrendo fogo em vegetação. E teve alguma queimada de grande proporção nesse período aqui em Botucatu? Nós tivemos algumas que a gente pode considerar como grande, que geralmente acontecem todos os anos, né? Em Rubião Júnior, geralmente acontecem umas queimadas grandes. Ali próximos às rodovias, próximo à empresa Caio, um lugar que acontece assim, em focos grandes de incêndio de vegetação.
Então foram esses aí que ocorreram nos últimos meses, né? Esses pontos que mais nos deram trabalho. E os desafios do Corpo de Bombeiros de lidar com esses incêndios, quais são? Os desafios, eu coloco hoje, infelizmente, a parte de efetivo, né? Nós estamos com uma baixa histórica aí de efetivos, então isso se dificulta um pouco, tanto como eu falei, até o nosso efetivo administrativo vem apoiando. Muitas vezes o acesso ao incêndio de vegetação é algo que dificulta muito. Nós tivemos na semana passada um foco relativamente grande próximo à Cascata da Marta e um local para acessar que não tinha como. Era praticamente impossível acessar, a menos que fosse por helicóptero. E os nossos helicópteros também aqui para a região eles são bem reduzidos, né? Eles atuam mais na área da capital. Então o acesso acaba dificultando muito. E eu posso colocar esse como, acho que as duas maiores dificuldades, efetivo e às vezes o local de acesso. E os focos, as áreas de risco aqui em Botucatu são as mesmas que você mencionou? Continuam sendo, por exemplo, o Bião Júnior? A gente também já viu incêndios no Lajeado. Que áreas aqui hoje em Botucatu tem mais risco de ocorrer incêndio? Essas mesmas que você mencionou, e eu coloco também as beiras as margens de rodovia. Mas como eu falei, Lajeado, a brigada deles já estão muito atuantes, né, ajudam bastante. Próximas às empresas, as brigadas estão sendo constantemente treinadas, então isso vem ajudando. A beira de rodovia, nós temos um apoio também muito grande de concessionária, então por mais que seja uma área de risco, nós estamos tentando mitigar as chances de que ocorram incêndios florestais. Né? E quando acaba o incêndio, né? O que vocês observam que influenciou na vegetação? Como impacta esses incêndios? E até na fauna e flora local, né? Os animais acabam se abrigando na cidade, fugindo ali da área de queimadas também, né? Uhum. Isso é o que mais nos deixa triste, né? Você vê toda a vegetação destruída e são vários animaizinhos que a gente encontra carbonizados, né? Então, tatu, às vezes até onça. Nossa. Você encontra uma série de bichos lá carbonizados. Então você vê a fauna e a flora totalmente destruídos, né? E tem havido problema com esse tipo de fuga de animais silvestres também? De irem para a cidade e acabar acarretando em outros problemas depois? Com certeza, né? É uma série, tudo tá vinculado, né? Sim. Então você vê incêndio florestal, consequentemente vai aumentar o chamado de captura de animal. A nossa região, ela tem bastante onça parda, né? Que o pessoal até... Nós capturamos animais menores, mas a incidência de onça parda na nossa região também é grande. Então quando tem incêndio florestal, pode esperar que uma ou outra vai acabar indo para o município, para alguma fazenda, alguma chácara e vai ter algum chamado para captura de animal. E o impacto na saúde humana dessas fumaças? Aí eu vou falar como cidadão também, né? Como eu não sou médico nem enfermeiro, mas aumenta crises de asma, bronquite, rinite, sinusite, e isso aumenta as ocorrências por resgate, né? Você vê... às vezes idosos com insuficiência respiratória ligando ou para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros. Então, isso é notório, né? A gente vê as notícias aí da qualidade do ar péssima. Eu estive pessoalmente ontem no PS e num posto de saúde ontem aqui da cidade e pude presenciar. A maior parte das pessoas que estavam ali era alguma questão respiratória. E claramente não só o clima que a gente está vivendo, de seca, de falta de umidade, que já dificulta, né, a nossa respiração, mas essa fumaça também que persiste ainda, né, no nosso ambiente, né? Não, com certeza. E a gente sente isso no nosso trabalho também, né? Eu até brinco que o bombeiro, por mais que seja visto como herói, ele não é de ferro. E às vezes nas ocorrências a gente sente mesmo, né? Porque nós temos que usar todo o EPI, temos que usar... Dependendo do incêndio, a gente entra com equipamento respiratório e o ar que vem, ele é seco também, né? Então, se a gente não se prepara, se a gente não se cuida, a gente não consegue atender os outros. Então, pra gente é muito sofrido também. E embora nessas temporadas sempre tenha havido incêndios, né? Este ano a gente tem visto que a série histórica tá sendo muito pior. E vocês têm, por exemplo, recomendações em âmbito nacional sobre mudanças climáticas e como isso vem influenciando os incêndios? Sim, aqui particularmente em Botucatu nós temos uma proximidade muito boa com a Defesa Civil, mas isso para o estado inteiro. Mas todo dia nós recebemos um aviso da Defesa Civil de como vai estar o clima para esse dia em questão,
possibilidades de incêndio em vegetação, queda da umidade do ar. Então nós recebemos esse aviso meteorológico justamente para nos preparar para o dia que vai vir. E realmente, vocês nunca tinham visto essa quantidade de queimadas em outras ocasiões? Não. Eu posso falar por mim, né? Eu tenho aqui em Botucatu é meu primeiro ano, mas tenho 6 anos aí de polícia militar. Para mim é algo novo, nunca tinha visto nessa proporção. Temos, claro, outros anos assim que tivemos grandes incêndios de vegetação, principalmente em áreas preservadas, mas eu acredito que nessa proporção, só como vocês bem disseram, né, em 2019, mas é algo que está surpreendendo a todo mundo. E você mencionou o efetivo, né? Que realmente está faltando pessoal, né? O que você acha que se deve a isso? Porque antigamente a gente falava, pelo menos a minha geração, né? Às vezes a gente perguntava para as crianças o que você quer ser quando crescer e muitas falavam, quero ser bombeiro. Né? Pelo heroísmo, por toda o glamour, digamos assim, né? Entre aspas, da profissão. O que você acha que se deve à falta de procura hoje? Por que essa geração não se formou bombeiro ou por que não estamos formando novos bombeiros? Acho que hoje também você tem um leque de oportunidade gigante para a profissão que você quer seguir, né? Mas vamos lá, me atenda só aos fatos de bombeiro. O bombeiro, ele vem com uma fase de expansão. Antigamente era muito comum o bombeiro ficar nas maiores cidades. E, consequentemente, você tinha mais bombeiros nessa cidade. Hoje, a nossa visão é atender o maior número de pessoas possíveis. Então, você vem expandindo, só que o crescimento do efetivo, infelizmente, não acompanha essa mesma proporção. Às vezes não só por falha nossa, mas às vezes pela pessoa mesmo que às vezes quer seguir um outro caminho. E para entrar no Corpo de Bombeiros é uma série de fatores, uma série de provas, né? Teste físico, teste médico, né? Tem o período de formação, então é algo muito difícil. Mas eu acho que é por conta disso, né? A nossa expansão, né? Nós estamos em muito mais lugares hoje do que estávamos antes. E o crescimento não acompanhou. Mas, felizmente, aqui em Botucatu, isso é algo que me deixa muito feliz. O reconhecimento é muito grande. Então, toda semana, se você for lá, vai ter um grupo de crianças indo visitar, ou até mesmo os pais que levam o final de semana. Então, isso é muito gratificante. Renova, sabe? Infelizmente, a gente lida com ocorrências de desgraça, né? Ocorrências que ninguém quer participar. Sim. Aí você às vezes chega cansado no quartel, né? Chega pra baixo. Como eu falei, a gente não é de ferro. Então, às vezes, o psicológico dá uma balada, dependendo da ocorrência. Mas quando você tem essas visitas, essas crianças, né? O reconhecimento da população, isso é algo que renova. E não deixa de ser inspirador para essas crianças também, né? É como o Márcio fala, né? A criança é um multiplicador. Exatamente. Que se a criança aprende, ela ensina a família também, né? Com certeza. E é por isso que a nossa parte educativa, ela tá muito forte, né? Então aqui, todo ano a gente monta um planejamento para que o nosso bombeiro educador, que é o nosso bombeiro que especificamente cuida dessa parte, ele vá nas escolas e leve ensinamentos de primeiros socorros, combate a incêndio, cuidados para as crianças e adolescentes. Você mencionou também equipamentos meteorológicos, a previsão, às vezes. A tecnologia tem ajudado o Corpo de Bombeiros a prevenir acidentes, não só de incêndio, mas de um modo geral? A tecnologia tem ajudado, tem evoluído para ajudar nesse sentido também? Com certeza. Eu acho que um avanço que nós não tínhamos antigamente e temos hoje que ajuda muito é o próprio drone. O mapeamento por drone, você consegue ver o relevo, consegue ver uma área de risco. A parte da Defesa Civil trazendo a meteorologia também ajuda muito, porque você se prepara antes, né? Tudo que você se prepara antes, você consegue combater com mais tranquilidade. E nesses dias eu vi até o uso de um drone para achar uma criança perdida no meio de um milharal nos Estados Unidos. Eu trouxe essa fala do drone para incêndio florestal, mas nós utilizamos para tudo, realmente. Já utilizei para busca de pessoas. Em Sorocaba, nós temos a proximidade com o Águia, então utilizamos o Águia também para fazer busca de pessoas. O próprio avião para jogar água quando assim necessitar, né? Então a tecnologia, ela está muito aliada ao combate e à prevenção de ocorrências. E em relação às medidas preventivas, né? A gente falou sobre o cigarro, sobre descarte de lixo. Você tem algumas outras recomendações para a população para não ocasionar um incêndio que não seja de forma proposital? Certo. Balão, a gente sempre traz
A preocupação com Balão o balão. é um grande vilão, né? É, principalmente na época de festa junina, assim, né? Nós vimos em São Paulo aquele balão gigantesco que ele levou carro, É moto. verdade. Sim, sim. Mas os balões menores que soltam com mais frequência, isso também é muito preocupante. Geralmente é ele que vai causar um incêndio de grande proporção. Porque você não controla onde ele cai aceso. Então a gente traz essa preocupação com balão, lixo, cigarro, a limpeza de terreno. E às vezes nas grandes fazendas também, né? O cara às vezes não consegue ter uma área muito extensa para limpar e ele fala, vou colocar um fogo controlado aqui. Mas aí o vento muda e leva... Controlado até a página 2, né? Exato. Você não controla o clima, né? Então, às vezes o vento virando já leva um incêndio para fazenda vizinha e aí se alastra. E quais as perspectivas agora de ocorrência de incêndios? Vocês estão esperando mais ou aguardam aí, talvez venha uma nova frente fria no final de setembro, Tá rezando pela chuva, chuva. e aí já vai minimizar? O que vocês estão esperando? Até eu amanheci um pouco feliz, né? Porque eu escutei no jornal ontem à noite antes de dormir que poderia ser que melhorasse para essa semana, limpasse um pouco o tempo, mas a tendência é voltar ainda. Então, a gente segue preparado porque não tem uma perspectiva de melhora a curto prazo. Então, as medidas vão se manter, os cuidados e os alertas vão se manter pelo menos até o final desse mês, acredito. Complicado então, né? A gente comentou aqui, a gente deu uma notícia hoje também, que a fuligem, a nossa fuligem aqui dos nossos incêndios aqui, principalmente no norte do país, está chegando nos países vizinhos já, né? Então a gente tem comentado principalmente do sol que está alaranjado, a lua alaranjada. Isso tem mudado até a forma como a gente vê o céu. A gente não vê o céu azul mais, né? Faz tempo que a gente não vê o céu. A gente comentou sobre isso essa semana bastante, inclusive, que a gente não vê mais o céu azul. E isso acontece principalmente desde o dia do fogo, né? Como a gente tá chamando. E isso não parou, não diminuiu até agora, né? Então, é algo que assusta todo mundo, né? Hoje de manhã, vindo pra cá, realmente eu percebi isso. O céu cinza, o sol vermelho. Eu falei, caramba, parece um deserto. Parece um clima de deserto. Parece apocalipse já. Exato. Vamos torcer para, quem sabe, vir aí as chuvas e minimizar essa situação. Bom, Tenente, nós agradecemos a sua presença, as suas palavras. A gente espera que diminua. A gente sabe que o clima em si não tem previsão de mudar assim tão cedo e nem minimizar tão rapidamente assim a ponto de diminuir os focos de queimada que a gente sabe que tem, como eu falei, principalmente no norte do país, Amazonas e tudo mais. Mas a gente espera que, pelo menos aqui, a situação mude um pouquinho pela conscientização das pessoas de evitar lixo, cigarro e tudo mais, pelo menos para evitar princípios de incêndio aqui na região, né? Com certeza. Eu agradeço a oportunidade de vocês, né? Agradeço por me darem um espaço para conversar aqui. E é isso, a gente segue em alerta, mas vamos rezar e torcer para que pelo menos o clima melhore logo, né? Muito obrigado. Só confirmando, em qualquer caso de incêndio, ligar pro bombeiro, né? Pro bombeiro, 193. Certo. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela presença, Tenente. Muito obrigado. FM